Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui para fazer a revisão de história, né, da nossa última prova de história do ano, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem. Temos algumas coisas para falar aqui e vão cair três assuntos na nossa prova, né? Reforma Protestante, Revoluções Inglesas e Revolução Industrial, tá bom? Então, vamos ser bem objetivos, tá, gente? Reforma Protestante é o capítulo 2 do último livro, né, o livro 3. E quais são os pontos que a gente tem que se focar para a gente se sair bem na prova? Primeiro, por quais motivos a reforma protestante vai acontecer? Qual é o principal objetivo da reforma protestante? Entender a participação do Lutero, das teses que ele vai construir, né, e qual é o objetivo dessas teses, e a Contra-Reforma e como ela vai lidar com a situação da reforma protestante na Europa, especificamente ali, né, na Inglaterra, na França, tá, em outros países que vão acabar aderindo a esse movimento. A Alemanha, como, por exemplo, vai acontecer com Lutero. Então, gente, os motivos para que a reforma protestante aconteça é justamente a crítica que se fazia na época, lá em 1600 e alguns quebrados aí, século XVI, século XVII, né, que é o período da reforma protestante, críticas à Igreja Católica que estava tomando de conta da política, da cultura, da sociedade em si, né? Era uma instituição que tinha muito poder, inclusive poder até mais do que o próprio rei. Tanto é que a própria nobreza, gente, vai acabar se unindo aos protestantes para lutar contra a Igreja Católica para diminuir esse poder que ela tinha, tá? Então a Igreja Católica, gente, o cristianismo, ele vai ter, né, esse controle da mentalidade das pessoas. O cristianismo não vai ser só sobre religião, mas também ele vai estar na economia, né? Vai estar, por exemplo, nos descobrimentos, né, muito entre aspas aqui, né, nas grandes navegações, por exemplo, tá? Então a Reforma Protestante ela vem para criticar, né, a Igreja Católica, principalmente pelos comportamentos e algumas doutrinas que a Igreja Católica estava praticando ali na Europa, coisas que não iam muito ali de acordo com a palavra de Deus, segundo os protestantes, né? Segundo o que Deus tinha dito, tinha escrito, né? Primeiro, a Igreja Católica não deixava que as pessoas comuns lessem a Bíblia. Quem lia a Bíblia era somente os padres, os bispos, né? Quem era do clero. A Igreja Católica fazia uma série de práticas que eram consideradas erradas, né, pelas pessoas, como, por exemplo, cobrar dízimo para além, né, daquilo que era estipulado. Então, se você vivesse ali nesse período da Reforma Protestante, você era obrigado a pagar dízimo para a igreja, né? Então, uma parte do seu salário ia obrigatoriamente para a igreja. Hoje em dia, por exemplo, a gente dá de bom grado, né? Mas na época não, você era obrigado, como um imposto, né, que você pagava. Tinha também bispos e padres que vendiam, né, salvação, digamos assim, a gente chama de indulgência. Então, você pagava para eles perdoarem os seus pecados. Tinha a prática da simonia, né, que é a venda de objetos sagrados, né? Vendiam um osso, vendiam um pedaço de pau que diziam que era da cruz que Jesus foi crucificado, né? E as indulgências é você pagar, por exemplo, para perdoar o pecado, né, dos fiéis. Outra coisa que eles faziam muito também eram acumular terras, né, acumular riquezas, mas eles não deixavam que as pessoas, né, a população acumulasse. Só a igreja podia acumular. Então, como a gente está ali no nascimento do capitalismo, né, as pessoas estão começando a entender que o acúmulo de capital, o acúmulo de bens, já começava a fazer parte da sociedade, já tinha nascido ali uma burguesia e essa burguesia precisava acumular. Logo, eles vão precisar de uma outra doutrina que dê base a essa prática econômica. Qual vai ser a doutrina? A doutrina protestante, né? O protestantismo. Então,
Qual é o objetivo da Reforma Protestante? É mudar e diminuir o poderio da Igreja Católica ali dentro da Europa, tá? A Reforma Protestante ela vai criticar bastante a Igreja Católica e o objetivo dela é fazer com que o poder da Igreja Católica diminua e que a burguesia, por exemplo, encontre uma outra forma de pensar a religião que se adeque, por exemplo, às questões capitalistas e outros pensamentos que não fosse controlados pela Igreja Católica. Quem vai começar a fazer isso vai ser o Lutero na Alemanha, tá? Eu acho que é 1600 e uns quebrados, eu não lembro exatamente a data. Mas o que ele vai fazer, gente? O Lutero era monge da Igreja Católica, né? Ele dava aulas, né, também em universidades e ele um belo dia ali vai lá na igreja, eu não lembro o nome da igreja, mas relevante, né? E ele prega na porta da igreja as 95 teses, né? Que são, tipo, é como se fossem parágrafos, né? E ideias daquilo que ele considerava errado que a igreja católica fazia, um por um ali. No total era 95, né? Então, dentro das teses de Lutero, ele defendia, por exemplo, que o batismo deveria ser feito por imersão, né? Ou seja, a pessoa tinha que mergulhar todo dia dentro da água e sair para ser batizado, e não só a cabeça, como os católicos faziam. Ele acreditava que todo cristão tinha que ter acesso à Bíblia, à leitura da Bíblia, né? Ele acreditava que todo cristão tinha que ter a livre interpretação da Bíblia. Ele acreditava também na salvação por remissão de pecados, né, e não por indulgências, por exemplo. Né? Eles condenavam o purgatório, diziam que era uma invenção da Igreja Católica. Eles condenavam também as práticas de celibatário, né? De celibato. Enfim, outras coisas como a indulgência, a simonia, né? Eles criticavam também a adoração de santos, né? Que eles diziam. A gente sabe muito bem que não é hoje essa questão, né? Sobre os santos, eles são intermediários. E aí a reforma protestante dizia, né? O Lutero dizia que não precisa de intermediários para você falar com Deus. É só você dobrar o seu joelho e pedir para Deus que ele vai te ouvir. Então, é o perfil do protestante que está surgindo ali. O que a igreja vai fazer, gente, para lutar contra? Eles vão criar a contra-reforma. Primeiro que eles vão fazer um conselho para rever muitos pontos da Igreja Católica, o Concílio de Trento que vai acontecer, tá? Ele acontece no século XVI também, 15 ou 16, não lembro agora. Mas é nesse mesmo período, tá? Que está acontecendo a Reforma Protestante, vai ter muita gente aderindo, né? Vai ter o luteranismo, que vai surgir do Lutero, vai ter o calvinismo, que vai surgir do João Calvino, vai ter o anglicanismo na Inglaterra, com o Henrique VIII, criando a igreja dele, enfim, vários tipos de igrejas protestantes vai surgindo, né? E a Igreja Católica precisa fazer alguma coisa, senão ela vai acabar perdendo o poder. Tá? Muitos nobres também acabaram aderindo ao protestantismo, como no caso da Inglaterra. Né? Os únicos que permaneceram fiel foram a França, a Espanha e Portugal. Né? A França depois desanda, fica só Portugal e Espanha. Tá? E aí a Contra-Reforma vai vir para tentar frear a Reforma Protestante. E uma das coisas que eles vão fazer é instaurar o Tribunal do Santo Ofício, né, que a gente chama de Santa Inquisição, que é quando a Igreja Católica vai começar a julgar crimes, né, contra Deus, por exemplo. Então eles vão acusar pessoas que não praticavam, né, o cristianismo, que praticavam outras religiões de pagãos, de hereges, né? Eles vão condenar outros tipos de religião, as pessoas vão ser enforcadas, vão ser queimadas na fogueira, né? Muitas pessoas vão ser torturadas também durante o processo da Inquisição. A Igreja Católica, nesse momento, vai botar as garrinhas de fora, tá bom? Então é isso mais ou menos que vai acontecer lá na Europa, a reforma protestante, e ela vai mudar todo o cenário e vai contribuir para que a burguesia se consolidasse na Europa. Ok? Vamos para o próximo assunto. Capítulo 3, Revoluções Inglesas. É muito importante que a gente entenda que, para nós compreendermos a Revolução Inglesa, a gente precisa entender o Iluminismo.
que é essa filosofia baseada na razão, né, no liberalismo, na liberdade de expressão, no indivíduo. Né? O iluminismo valoriza o ser humano, valoriza a razão, valoriza os conhecimentos científicos e a partir deles a gente pensa uma sociedade. Dentre os entusiastas do iluminismo, nós vamos ter o Kant, nós vamos ter Copérnico, nós vamos ter Descartes, nós vamos ter Rousseau, nós vamos ter John Locke, vamos ter vários filósofos contribuindo para o pensamento iluminista daquela época. A Revolução Inglesa ela vai se basear muito, gente, na crítica ao absolutismo monárquico, porque naquela época eles já pensavam, a burguesia especificamente, pensava que ela deveria participar da política e não mais um rei. Né? Eles queriam mudar a política mercantilista para uma economia mercantilista para uma economia capitalista, baseada na propriedade privada, baseada no acúmulo de bens. E é isso que vai acontecer aos poucos. Então, quais foram as mudanças principais que as revoluções inglesas causaram? Tá, a gente vai ter a consolidação da burguesia na Europa, especificamente na Inglaterra. A gente vai ter o fim do regime absolutista na Inglaterra e a gente vai ter o estabelecimento de uma monarquia parlamentarista, né? E a ascensão da burguesia muito forte. Então, dos dois pontos que a gente precisa destacar na nossa prova. O que foi a Revolução Puritana e o que foi a Revolução Gloriosa. São duas revoluções diferentes, tá? A Revolução Puritana ela vai acontecer quando Oliver Cromwell, o líder dos puritanos da Inglaterra, vai começar, né, a entrar em conflito principalmente com o rei daquela época, o rei Carlos I. O rei Carlos I era um rei católico dentro da Inglaterra que já ia totalmente de contra ao pensamento que o parlamento, que a burguesia defendia. Logo, vai ter treta, vai ter guerra. De um lado, os puritanos, de outro lado, aqueles que defendiam a monarquia absolutista. E vamos ter uma guerra, né, várias batalhas. Quem vai vencer essa guerra vão ser os puritanos, liderados pelo Oliver Cromwell, e assim eles decapitam o rei Carlos I, eles acabam com a monarquia absolutista e instauram uma república lá em 1640 e alguma coisa. Não lembro agora exatamente a data. Mas a Inglaterra é um dos primeiros países a tentar aderir ao republicanismo. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Vai só durar uns 10 anos. Aí o Oliver Cromwell, na verdade, não entendia ainda muito bem o que era uma república. Ele vai fazer várias reformas, mas ao mesmo tempo ele vai adotar uma política muito centrada, quase que na figura ali dele, né? Como um tirano mesmo, né? Vamos dizer que é uma república, mas na prática era uma tirania ali controlada pelo Oliver Cromwell. Né? Ele acabou concentrando o poder muito para si. Tá? Obviamente, depois que ele morre, o filho dele vai assumir, mas não vai ter tanto domínio quanto o pai tinha. O parlamento toma o poder de novo, só que agora o parlamento não é mais tão besta assim. Né? Eles vão querer um rei que se adapte às ideias dele, que aceitem o parlamento. Então eles vão criar ali a Declaração dos Direitos e a Rainha Maria, né, que era a rainha da época ali, vai ter o pai dela, o Jaime II, que era filho do Carlos II, que era filho do Carlos I. Tá? O Jaime II vai ter a filha dele, que é a Maria I. Ela vai casar com um rei que era protestante, e aí sim eles vão entrar em acordos e vão assumir que a monarquia não vai interferir na política e nem na economia da Inglaterra. Então, assim, eles criam uma monarquia parlamentarista. Tá? O rei só serve de enfeite ali na Inglaterra, tá, gente? Ele não tem poder nenhum. Só tem influência cultural mesmo e é simbólico. Quem governa é a burguesia e agora a burguesia está no poder. Ok? Chegamos no capítulo 4. Agora a gente entra na questão econômica. Com a burguesia no poder, começa ali o processo, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo, gente, revoluções inglesas, está acontecendo a Revolução Industrial também aos poucos, tá? Um ponto muito importante da Revolução Inglesa é os cercamentos, né, e a gentrificação das terras rurais, a migração dos camponeses para as cidades e
o crescimento, né, de produção em massa de mercadorias. Então a gente vai ter nesse processo primeiro a manufatura, que é quando o trabalho artesanal vai ser dividido e a partir desse momento o trabalho ele perde o seu domínio ali, o artesão ele deixa de ter o domínio sobre a mercadoria e agora ele só passa a fazer parte de um determinado processo de montagem desse produto. Tá? A manufatura é isso, você pega a produção de alguma coisa e você divide ela em etapas. Né? E na prova vai ter algum exemplo disso. A maquinofatura já tem a máquina, né? A máquina como um ponto central ali. Máquinas a vapor, né? Máquinas que precisam apenas que o indivíduo, o trabalhador, aperte ali os botões, puxe as alavancas, né? E façam com que as produções sejam mais rápidas ainda, né? Então, produção em larga escala. A Inglaterra era a principal produtora de tecido, era a principal exportadora de carvão, então a Inglaterra estava dominando tudo, dominando o Atlântico, né, dominando o comércio marítimo do Oceano Atlântico, da África. A Inglaterra estava fazendo muito dinheiro. Como consequência dessas revoluções, a gente vai ter, gente, o crescimento da desigualdade social, o estabelecimento da luta de classe entre burguesia e proletariado, né, a consolidação do capitalismo econômico como um modelo que vai ser seguido até hoje. Né? Então, começa aí na Europa no século XVIII e XIX. E problemas ambientais, obviamente, não podemos deixar de fora, né, que muitas questões de poluição vão acabar desencadeando crises climáticas que a gente está vivendo agora, né? E a Revolução Industrial ela não para, ela acontece até hoje, né? Temos aí a primeira fase da Revolução, que é essa da manufatura, da maquinofatura, a segunda fase, que é a consolidação do capitalismo econômico, e a gente chama de era do capital, né? A industrialização, exploração dos trabalhadores. A terceira fase, do pós-guerra, a fase da revolução tecnológica, cibernética, biotecnologias, né? E assim por diante a gente vai caminhando nas revoluções. Bom, gente, revisem, estudem. Na segunda-feira a gente se encontra para fazer essa prova e eu quero todo mundo tirando 10. A prova está muito fácil, tá? Beijo, boa noite para todos, bom dia para quem está vendo isso de dia também. Beijo, gente. Bye.